Senhores, minhas senhoras, qual é no coração do homem o poder dos símbolos? Eu pensava nisso quando eu via desenrolar-se aqui essa magnífica cerimônia. Já o pensava ontem à noite, durante o cerimonial esplêndido da missa no santuário de Nossa Senhora de Fátima. A palavra humana é o principal veículo de expressão do homem, mas como o símbolo foi instituído por Deus para dizer coisas que a palavra não diz, ou para dizer de um certo modo como a palavra não a sabe dizer, de tal maneira que também toca de modo especial o coração do homem. Se nós considerarmos que a revelação foi dada aos homens, a revelação divina foi dada em palavras humanas para o homem entender, mas que apesar de tudo, para tocar o coração do homem, Deus criou este número incalculável de símbolos magnificamente ordenados e que o rodeiam e que são as coisas da natureza. Quando nós considerarmos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo magnífico, santíssimo, incomparável de sua vida, de suas virtudes, de sua paixão e morte, mas quis ao mesmo tempo que antes de o homem existir sobre a terra, tantas e tantas coisas que há no mundo da natureza, desde logo o simbolizassem a sua paixão e sua crucifixão. Quando se pensa em tudo isso, se entende bem qual é o valor dos símbolos. E eu pensava nisso vendo essa simbologia magnífica se desenrolar aqui diante de nossos olhos. Nosso Senhor, no momento em que Ele se aprestava para começar o sacrifício do qual depende a nossa redenção, quando Ele caminhava para o Horto das Oliveiras, Ele passou por um ponto de onde se divisava a cidade de Jerusalém. Conta-nos o Evangelho que os apóstolos pararam e começaram a olhar a beleza do templo, e Nosso Senhor chorou. Chorou e recorreu a um símbolo para exprimir a sua dor. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher-se junto a mim, como a galinha faz junto com os seus pintainhos, mas tu recusaste. Tu não quiseste a paz que queria habitar em ti, e então virá a série de castigos. Quer dizer, um símbolo tão modesto, tão trivial, tão corrente, Nosso Senhor o elevou para a comparação de si mesmo como símbolo de seu amor, seu apostolado, símbolo depois de seu amor na cruz, do qual ele disse: ninguém pode amar outrem tanto quanto dando a vida para este outrem, e ele deu a vida por nós. Aqui tivemos também uma simbologia magnífica. O que dizia essa simbologia? Algo que minhas palavras não vão dizer ao certo, mas que vós sentireis bem, que interpretam a razão de vossos aplausos. Vós aplaudistes a maestria com que isso foi executado, e tiveste razão, mas vós aplaudistes sobretudo o sentido que isso tinha. Que sentido é? O sentido da consciência de que nessa cerimônia que nada tem de militar, se presta um pleito de amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja militante, a igreja que Nosso Senhor fundou para lutar nessa terra, para lutar contra o mal e para levar as almas contra o céu. Essa igreja que, portanto, nas expressões mais características e mais nobremente agudas de sua história, não duvidou em suscitar gládios que se levantassem para ir de frente aos inimigos que vinham. E daí o bem-aventurado Urbano II proclamar a primeira cruzada e o brado admirável que percorreu a Europa de ponta a ponta: Deus vult. E é na nostalgia dessas cruzadas, é na esperança de que algum dia Deus queira também, é que essa cerimônia, que nada tem de militar, mas que tem tanto espírito da militância, se realizou com vossos aplausos. Nós não sabemos o dia que virá, mas o dia de luta, e se esta luta não for, e enquanto ela não for uma luta pelo braço, ela será uma luta muito mais bela. Não empunharemos o gládio da matéria, mas empunharemos o gládio do espírito de que fala São Paulo. Lutaremos pela nossa edificação.
lutaremos com a nossa lógica, lutaremos com nossa energia, lutaremos com nossa capacidade de difusão, com nossa capacidade de proclamação, com nossa capacidade de ficarmos impávidos de pé e altivos. Lutaremos sim com altivez, com fé, lutaremos de rosário na mão, ajoelhados, pedindo a Nossa Senhora. Confiantes no auxílio dela, no auxílio de Deus Nosso Senhor, porque Deus a ela nada recusa, e ela não recusa coisa alguma aos seus filhos, ainda quando pecadores. Este hino de confiança, que ao lembrai-vos, nunca se ouviu dizer, nunca se ouviu dizer, nunca se ouviu dizer, nós o repetiremos até o último alento. Maria Santíssima, nunca se ouviu dizer que os que defendem vossa causa fossem por vós desamparados. No fim, vós realizareis a vossa promessa e vosso imaculado coração triunfará. Lutaremos contra todas as aparências de vitória do adversário. Sim, nós lutaremos. Nós sabemos que Deus tarda, mas não falta, segundo um provérbio brasileiro, que talvez seja luso também. Deus tarda, não falta. O salmo que esses brilhantes jovens cantavam há pouco dizia, e é tirado da própria Escritura, são palavras do Espírito Santo: exsurge Deus, qual dormes, levantai-vos, Senhor, por que pareceis dormir? Minhas senhoras e meus senhores, a missão dos correspondentes esclarecedores é de fazer tudo isto, e é de rezar nessa direção. Deus quer que se peça que Ele venha logo. Deus tarda para que se peça que Ele venha logo. Ele nos ensinou a rezar assim: levantai-vos, Senhor, por que pareceis dormir? Nisto não se cifra a vossa nobre missão, minhas senhoras e meus senhores. Não é só de pedir a Deus que Ele venha e que Ele não pareça dormir. Vós estáis como fermento no meio de uma massa que dorme. Os bons do mundo contemporâneo dormem. E não parecem dormir como Deus. Tantas vezes eles dormem mesmo. Simplesmente aqueles que são bons tivessem consciência do momento atual. Se eles tivessem consciência do que eles poderiam se levantassem, se unissem. Eu não quero dizer que pelo simples fato de se levantarem eles ganhariam batalha. Mas eu afirmo pelo menos que eles se levantando, a batalha teria outra fisionomia e seria a letra maiúscula de um capítulo de ouro, cuja palavra final seria vitória. A vós vos cabe a gloriosa tarefa de dizer aos bons filhos de Deus, por que dormis? E por esta razão, para robustecer nas almas de todos nós esta fibra pela qual nós procuramos os outros, e nós aos outros dizemos: acordai-vos, vinde, a luta está aí. Nós pronunciamos as palavras famosas de São Luís Grignon de Montfort: fogo, fogo na casa de Deus, fogo no santuário, socorro, porque eles matam meu irmão, matam minha mãe, matam meu pai, matam os meus próximos. Fogo, fogo na casa de Deus, que é a cristandade. Fogo, fogo na casa de Deus, porque nela tem o fogo a televisão imoral, o rádio imoral, a imprensa corruptora. Porque nela tem o fogo a propaganda sorrateira do progressismo. Fogo na casa de Deus, fogo até no santuário, fogo por todas as partes. E este fogo, próximo ou remotamente, não é senão o resultado de um mundo de centelhas atiradas por uma fogueira que nós sabemos que está em Moscou. Ó fogo, saibamos lutar contra o fogo. Minhas senhoras e meus senhores,
realmente o fogo está aí ateado, e é para que nós saibamos falar contra o fogo, porque esse fogo se apaga com palavras de fé. Fé é a água cristalina diante da qual o fogo fuliginoso do inferno baixa e foge. Então este fogo, contra este fogo nós devemos lutar. Uma festa em que se deve passar a chave a tudo quanto foi dito, deve-se cerrar as portas depois de tudo quanto foi dito, e os corações devem reter aquele que foi ouvido e devem sair daqui com propósitos animosos. Na vossa vida diária, muitas vezes chegará ameaça. Eu conheço casos concretos de senhoras que receberam a seguinte ameaça em mais de um lugar e de mais de uma fonte: se você continuar, amigas, dizendo, se você continuar nesta propaganda, se você der mostras de ser favorável à TPP, você será congelada no bairro. Todos se afastarão de você e você ficará isolada. Primeiro sorrisos, melúrias, depois argumentos. Quando os sorrisos não amoleceram, quando as melúrias não deterioraram, quando os argumentos foram rechaçados, foram vencidos, foram refutados, a ameaça. Ah, você resiste? Tá bem, saiba, você será gelada no bairro. E houve de mais de uma senhora que, dignificando o nome de brasileiro e de católico sobretudo, soube responder: eu não tenho medo nem do fogo nem do gelo, eu tenho medo de Deus. Entretanto, para a nossa reunião de hoje, reunião festiva, na qual vós estáis em umas disposições tão magníficas, nessa reunião festiva ocorre algo que se poderia comparar a certos episódios da Idade Média, quando de repente algum exorcista penetrava em um ambiente densamente católico com um demônio arrancado da alma de alguém e puxado pelas correntes do exorcismo para meio dos católicos, e ali confessava e dizia todo o mal que fazia, uivando, esperneando de raiva, ele mostrava sua hediondez, e os católicos aprendiam assim como são odiados e como devem lutar.